salve rapaziada do cursinho Acesso para Todos Ubatuba, tudo bem? Estou aqui, professor Leandro, mais uma vez, para dar continuidade à introdução à cinemática. Conforme eu falei, vou dividir essa aula em duas partes, só para o vídeo não ficar muito extenso. Só que antes de passar para o próximo assunto, galera, atendendo a alguns pedidos aqui, como a gente tem um tempo um pouco maior aqui na videoaula em relação ao tempo de aula, né? O tempo de aula é tudo muito corrido, né? Não dá para resolver muitos exemplos e tal. Se eu ver que dá para resolver alguns exemplos, a gente resolve. Por exemplo, o que nós vimos na aula passada, né? Na primeira parte, né? Na primeira parte desse assunto. Nós vimos conceitos importantes da mecânica, né? A gente viu o que é movimento, o que é referencial, o que era repouso, o que era ponto material, o que era corpo extenso, o que era trajetória. Né? Nós vimos esses termos, expliquei um por um, tranquilo? Depois nós entramos parte de deslocamento, variação de posição, e nós entramos em velocidade média. E eu resolvi dois exemplos aqui. Um exemplo, na verdade não foi nem eu que resolvi, né? Na verdade já estava resolvido, né? Eu apresentei para vocês, né? Que foi esse exemplo 1, que é bem simples. E eu fiz o exemplo 2 na última aula. Bem, vou fazer o exemplo 3 e o 4, né? Que são 4 exemplos, acho que dá tempo aqui de fazer rapidinho. Beleza, gente? Então, esse exemplo 3 aqui, ó, o 3, ele fala o seguinte. Um observador está a 1,6 km do local atingido por um raio. Supondo que a velocidade do som no ar nesse local é constante e é igual a 320 metros por segundo, quanto tempo o observador ouve o ruído do trovão? É aquela velha história, né? Primeiro você enxerga a luz e depois você escuta o ruído, né? Porque a velocidade do som é bem mais rápida do que a velocidade da luz é bem mais rápida do que a velocidade do som. Tranquilo? Então quais são os dados que o problema me dá? Ele me dá a distância, né? Esse D ele pode ser considerado como ΔS, né? Então o som ele se desloca uma distância de 1,6 km. E eu tenho a velocidade, né, do ruído do trovão, que é igual a 320. O problema considerou, né, como 320 metros por segundo. Ele quer saber o tempo que ele demorou para escutar o trovão. Pessoal, antes de eu sair usando fórmulas e tudo mais, vocês percebem que a distância foi dada em quilômetros e a velocidade foi dada em metros por segundo. Então, o primeiro passo, você vai converter a distância que está em quilômetros para metros. 1,6 quilômetros, multiplica por 1000, né? Vai dar 1.600 metros. Poderia também converter a velocidade em metros por segundo para quilômetros por hora? Poderia. Nada contra. Só que a matemática seria mais trabalhosa. Você teria que multiplicar por 3,6. Multiplicar por 3,6 eu iria obter a velocidade em km por hora. Eu decidi converter a distância de quilômetro para metro porque eu acho que isso é mais fácil. Beleza? A parte importante aqui, gente, é que tem um dado importante aqui que fala que supondo que a velocidade do som no ar nesse local é constante. O que significa velocidade constante? Não muda. Então, esse V, na verdade, ele vai ser a própria velocidade média. Aí você usa a fórmula, né? Velocidade média é igual a variação da posição do som dividido pelo tempo. Só que eu não quero saber quem que é a velocidade média, eu quero saber quem que é o ΔT. Então é só trocar de posição. ΔT está dividindo, passo para cá multiplicando. Velocidade média está multiplicando, passo para cá dividindo. Então é só trocar aqui. ΔT é igual a ΔS dividido pela velocidade média. Aí é só substituir. ΔT é igual a 1.600 metros dividido por 320 metros por segundo. Gente, eu como já tenho facilidade, eu poderia não colocar eu poderia omitir
as unidades, porque eu sei que a resposta vai dar em segundos. Quem não tem muita familiaridade, pode colocar as unidades e faça a conta com as unidades. Aí você faz a conta. 1.600 dividido por 320 vai dar 5. Metro dividido por metro por segundo, eu vou colocar aqui no cantinho aqui, ó, metro dividido por metro por segundo. Metro é a mesma coisa que metro sobre 1. Aí você faz divisão de fração, né? Opostos com os meios, né? Então você vai acabar virando metro vezes segundo, ok? Vezes 1 sobre metro. Então, se é metro, metro, sobrou segundo. Então vai ser igual a 5 segundos. O meu intervalo de tempo vai ser 5 segundos após 5 segundos depois de chegar o raio. Né? Então o som vai demorar 5 segundos para chegar ao observador. Tranquilo? Utilização de fórmulas não tem mistério nenhum. Tá aí tranquilo. Quarto exemplo. A distância entre duas cidades é de 48 km. Um carro percorre a primeira metade do percurso com velocidade escalar média de 60 km por hora. Então percorre a primeira metade nesta velocidade média. E a segunda metade com velocidade média de 80 km por hora. Então a velocidade do segundo trecho vai ser de velocidade média é de 80 km por hora. Ele quer saber qual que é a velocidade média do trecho total. Então é só lembrarmos, gente, que velocidade média vai ser igual a... O total vai ser igual a distância percorrida total dividido pelo tempo total. Beleza? A distância total eu já sei, porque é 24 mais 24. Então a minha distância total é de 48 quilômetros. Ok? Só que eu não tenho o tempo total. Essa é uma coisa que eu não está explícito no problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer quanto tempo ele demorou para percorrer metade, os primeiros 24 quilômetros, e quanto tempo ele demorou para percorrer a outra metade, que é o meu tempo total. É só usar a fórmula. Então, velocidade média, eu vou chamar aqui de trecho 1 e aqui de trecho 2. Então, velocidade média em 1 é igual à distância do primeiro trecho dividido pelo tempo do primeiro trecho. Eu quero saber quanto tempo demorou, né? Que a velocidade média eu tenho. Então é só trocar de posição. Então o meu tempo do primeiro trecho vai ser igual à distância do primeiro trecho dividido pela velocidade média do primeiro trecho. Aí é só substituir. 24 dividido por 60. 24 sobre 60. Ok? Dividindo em cima e embaixo por 12, vai dar 2 quintos. Então, meu tempo do primeiro trecho vai ser de 0,4 horas. 4 décimos de hora. Precisa converter para minuto, para segundo? Por enquanto, não. Velocidade média do trecho 2, você vai usar a mesma linha de raciocínio. Deslocamento de 2, delta S2, dividido por delta T2. Delta, tá, gente? Então, delta T2, que eu quero saber o tempo, é igual a variação de espaço do trecho 2, dividido pela velocidade média no trecho 2. É só substituir. Delta S2 vale quanto? 24, que é a outra metade, né? Dividido por 80. Beleza?
Então, deixa eu só dar um... 24,80. Se dá para simplificar por 8. Então vai dar 3 décimos. Então meu delta T2 vai ser igual a 0,3 horas. Beleza? Eu vou mudar de cor aqui para vocês poderem visualizar, só para eu não ter que fazer mais um slide. Aí é só fazer a conta. Então, a velocidade média total... Velocidade média VM total é igual à distância total que foi percorrida, que vai dar 48, dividido pelo tempo total que eu levei, que é 0,4 mais 0,3, que vai dar 0,7. 0,7. Então, 48 dividido por 7 décimos, que vai dar 480 dividido por 7. 480 dividido por 7. Se fosse por 8, iria dar 60. Vamos fazer a conta aqui. Vai dar 60... Fazendo conta de cabeça aqui, só um minutinho. Vai dar 6. Vai dar aproximadamente 68 quilômetros por hora. Aproximadamente, tá, gente? Porque não vai dar divisão exata, não. Tudo bem? Se eu não errei nenhuma conta, é isso daí. Então o que você faz? Você pega o tempo que demorou no primeiro trecho, tenta descobrir o tempo do segundo trecho, você vai somar os dois e vai dar o tempo total. A distância total eu conheço, que vale 48 km. Então vai ser o tempo total dividido pelo espaço total, deslocamento total, né, a distância total percorrida, dividido pelo tempo total gasto nesses dois trechos de viagem. Tudo bem, galera? Então é isso aí. Passando para o próximo assunto. Movimentos retilíneos. Como o nome sugere, movimento retilíneo é movimento realizado em trajetória retilínea, em linha reta. Tudo bem? O movimento retilíneo ele pode ser na vertical, na horizontal, na diagonal. Mas para simplificar, por enquanto, os nossos movimentos retilíneos eles serão feitos na horizontal. Beleza? Então, se é na horizontal, é em cima do eixo X. Movimento em uma direção em cima do eixo X. Você tem o eixo X, vocês viram já em matemática, né? Que quando você tem uma reta numérica, uma reta real, ela tem uma origem, que é o ponto onde x é igual a 0, que é chamado de origem dos espaços. Beleza? Então 0 é a origem dos espaços. Então se eu tenho um móvel que ele está percorrendo esse eixo, quando você vai começar a cronometrar, ele se encontra na posição x0 em relação à origem dos espaços. Está a uma distância x0 da origem dos espaços. Passou-se um tempo, o móvel veio parar, que eu chamei de t, né? Que é o tempo final. Ele está na posição x. Então o meu deslocamento, que é a variação... Podia ser ΔS, tá, gente? Mas eu chamei de ΔX para vocês entenderem que o movimento está sendo feito em cima do eixo x. Então minha variação de posição em relação ao eixo x é x menos x0. Então eu estou tendo um deslocamento em cima do eixo horizontal. Tudo bem? Fazendo um exemplo aqui, ó. Aí tem um exemplo rápido aqui. No eixo coordenadas abaixo estão representadas pelas letras A, B, C e D as posições em metros de um ponto material em movimento. Então tem esse ponto material, ele se desloca através do A para B, para C
e para D. Beleza? Sendo que ele cresce da esquerda para a direita na tela de vocês. Nada impede que o móvel ele pode voltar, pode fazer o movimento contrário. Nada impede. O deslocamento ele pode ser negativo. Tranquilo? Se ele estiver retornando, se ele estiver contra a trajetória positiva, porque eu estou adotando para a direita como sentido positivo. Como se para a direita fosse positivo. Então ele pode ter deslocamento negativo, só basta ele ir contra a trajetória. Beleza? Aí ele pergunta o seguinte: quais são as posições do ponto material em A, B, C e D? Bem, simples, né? Aqui eu vou fazer o item A, vou fazer aqui em cima. Eu posso chamar de XA ou SA, tanto faz, tá? Ele quer saber a posição a posição do corpo, né? Nos pontos determinados. Eu posso chamar de XA, por exemplo, ou SA, não estaria errado, tá, gente? A posição do corpo, da posição do ponto A em X, ele está aonde? No ponto igual, X igual a 20 metros. XB, posição B em relação ao eixo X. Ele está aqui, né? XB igual a 80. Posição do ponto C. XC, ele está 100 metros. E XD, que é a posição no ponto D, é de 50 metros. É só isso. É só para falar qual é a posição do corpo em metros, né, nessas posições determinadas. A, B, C e D. É só isso. Não tem mistério nenhum. Item B. Ele quer saber o deslocamento desse ponto material entre as posições A e B, A e C, A e D, B e D e C e D. Vamos lá, item B, vou fazer aqui embaixo. Primeiro, ele quer saber a variação da posição, vou chamar de ΔX, né, que está variando, entre os pontos A e B. Lembre-se que variação de posição é a posição final menos a posição inicial. Se ele está entre A e B, quem que é a posição final em relação entre A e B? É B. Né? Então vai ser x de B menos x de A. Em B, vale 80. E A vale 20. Então significa que o deslocamento entre A e B, delta de x entre A e B, vale 60 metros. A mesma linha de raciocínio vale para os outros deslocamentos. Entre A e C, x de AC. Então vai ser x de C menos x de A. X de C vale 100. X de A vale 20. Então, se ele sai de A e vai até C, ele vai percorrer uma distância de 80 metros. Tudo bem? Entre A e D, se ele sai de A... Delta X entre A e D. X de D menos X de A. Quanto vale x de D? Vale 50. Menos x de A vale 20. Então, se o corpo for sair da posição A e for até D, ele vai percorrer uma distância, x de AD, vai valer a distância de 30 metros. Tudo bem? Agora, B e C. Ele sai de B e vai até C. Bem, eu vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. Seguindo a mesma de raciocínio, entre B e C, ele sai de B e vai até C. Ele sai de B e vai até C. Então é x de C menos x de B. Então se ele sai de B e vai até C, ele vai percorrer uma distância de 20 metros. X de BC
é igual a 20 metros. Tudo bem? Entre B e D, ele sai de B e vai até D. Ó, agora vai acontecer um detalhe importante, gente. X de BD, ele sai de B e vai até D. Então significa que está voltando, gente. Ele está retornando, ele está contra a trajetória. Então, posição final vai ser 50 menos 80, que é o inicial. Ele terminou em 50 e começou em 80. 50 menos 80, então o meu deslocamento entre B e D é menos 30 metros. Significa que ele voltou 30 metros em relação à referência. Tudo bem? Ele perdeu 30 metros. Então o deslocamento ele pode ser negativo, sim. Não é absurdo. Tudo bem? E para encerrar, entre C e D. Delta X entre C e D. Vai ser, ele começou em C, que vale 100. Começou em C, que vale 100. E terminou em D, que vale 50. Então, final menos inicial. Vai ser 50 menos 100. O meu deslocamento foi de menos 50 metros. Ele voltou 50 metros. Ele andou 50 metros contra a trajetória positiva. Tudo bem? Tranquilo, né? Até aí, sem mistério nenhum. Bem, diferença entre velocidade média e velocidade instantânea. Velocidade média eu falei com vocês na aula passada, né? Que significa a média da velocidade durante todo um movimento. Igual eu dei o exemplo da viagem, né? Daqui a Taubaté. Se eu faço em 2 horas daqui a Taubaté e daqui a Taubaté tem aproximadamente 90 km, 90 dividido por 2, 45 km. Só que por hora. Então, essa velocidade média ela não reflete a realidade do movimento. Porque tem trechos que eu vou andar menos que 45 km por hora, tem trechos que eu vou andar mais que 45 km por hora. Não é que ficou andando 45 km por hora a viagem toda. Não foi, ela varia. Né? Então, nesses instantes que varia, nós temos o que a gente chama de velocidade instantânea. Velocidade instantânea. O que significa instantânea? Naquele instante, naquele momento. Naquele momento. Então significa que o intervalo entre um instante e outro, ele tende a zero. Ele tende a ser naquele exato momento. Por exemplo, se eu sair daqui de onde eu moro no Ipiranguinha, por exemplo, e eu moro, sei lá, 4, 5 quilômetros próximo ao início da serra, né? Então, por exemplo, 5 quilômetros, considerando que a estrada esteja vazia, em 7 minutos eu já estou lá no pé da serra. Né? Então significa que no instante, vamos supor, para um determinado instante qualquer, tempo 1 igual a 7 minutos, eu não vou converter para segundo ainda, tá? Significa que a minha velocidade naquele instante de 7 minutos é de 20 km por hora, que é a velocidade permitida naquele trecho da serra. Tudo bem? Vamos supor, passei a serra, subi e tal, aí 25 minutos depois, vamos botar 30 minutos, 30 minutos depois, no instante T2 igual a 30 minutos, a minha velocidade naquele instante já saiu de 20 km por hora. Agora pode ser, por exemplo, 50 km por hora. Daqui a 2 minutos, por exemplo, ele pode variar mais. Então, aí reflete a situação real do móvel. É instante a instante. Então, significa que o intervalo de tempo entre um instante e o instante seguinte que eu vou medir, ele tende a zero. Então, tem que ser instante a instante. Isso que é a velocidade instantânea. É essa velocidade que reflete a real situação do móvel em estudo. Beleza? Bem, vamos tentar fazer um exercício rapidinho aqui. Mais um. Fala o seguinte: o movimento retilíneo de um móvel
é descrito pela tabela abaixo, em que a linha T, que é essa linha aqui que está em marrom, que está em segundos, representa os instantes em segundos, e a linha X, a posição em metros ocupados pelo móvel nesses instantes. Então, nós temos, para t igual a 0, ele está na posição, ele começa na posição 10 metros. Quando passou 2 segundos, ele passa, quando t está em 2 segundos, ele saiu de 10 em 0, 2 segundos depois está na posição 30 metros. Quando passou-se mais 2 segundos, ele está na posição 40 metros. Passou 2 segundos, posição 40 metros. Passou mais 2 segundos, 20 metros. Aí faz a seguinte pergunta. Determine o deslocamento e a velocidade média desse móvel nos intervalos de tempo. Só um detalhe, gente, que eu esqueci de falar, desculpem. A fórmula da velocidade média é deslocamento pelo tempo. Eu simplesmente substituí ΔS por ΔX, porque a fórmula inicial, quando eu apresentei, era ΔS sobre ΔT, deslocamento dividido por tempo. ΔX significa que está se movimentando sobre o eixo X. Somente isso, tá, gente? Esqueci de mencionar. Me perdoem. Então, eu vou fazer os dois primeiros exemplos aqui, tá? O item A, ele quer saber o deslocamento, que é o ΔX, ele quer saber o ΔX e a velocidade média entre 0 e 2 segundos. Então, ΔX entre 0 a 2, qual que é a posição dele no instante igual a 2 segundos? 30. É o final menos o inicial. Ele começou em 10, né? Então, o inicial é 10. 30 menos 10, meu deslocamento foi de 20 metros. Logo, a velocidade média, que é ΔX, que é o deslocamento dividido por ΔT, ΔX vale 20, e a variação do tempo, né, vale 2 segundos. Então, a minha velocidade média, 20 metros dividido por 2 segundos, né? Não pode esquecer da unidade, tá, gente? Não esqueça da unidade. 20 dividido por 2, 10. Metro dividido por segundo, metro por segundo. O item B, mesma linha de raciocínio. Entre 2 e 4. Então, entre 2 ele está em 30 metros, e em 4 ele está na posição x igual a 40. Então, meu deslocamento é de 40 menos 30 igual a 10 metros. Logo, a minha velocidade média nesse instante de 2 a 4 segundos é de 10 dividido por 2, né, que variou 2 segundos. Minha velocidade média é de 5 metros por segundo. Tá bom? Item C. O item C, presta atenção, galera. No instante t igual a 4, ele está na posição 40 metros. Passou 2 segundos, ele ainda está na posição x igual a 40 metros. Ele saiu do lugar? Não teve deslocamento nenhum. Então vai ser 40 menos 40, o meu deslocamento foi de 0. 0. Tá? Se o meu deslocamento é 0, minha velocidade média também vai ser 0. Porque não é ΔX sobre ΔT? ΔT vale 2. 0 dividido por 2, 0. Minha velocidade média entre 4 a 6 segundos é de 0, que indica que o móvel está em repouso. Ele está parado. E o item D é de 6 a 8 segundos. Eu vou fazer aqui no cantinho. De 6 a 8, então meu ΔX. Desculpa, gente, que minha letra nessa mesa digitalizadora tá uma coisa de louco. ΔX é igual. Observação, tá, gente? Ó, ele começa em 40 e termina em 20. Então, quem que é o final? 20, espaço final menos espaço inicial. 20 menos 40, dividido pelo intervalo de tempo, que é 8 menos 6. 2 segundos. Opa, peraí.
Peraí que eu tô falando bobagem aqui. Tô falando de deslocamento, já tô misturando com velocidade já, desculpa. Então, o meu deslocamento é o final menos inicial. 20 menos 40, que é igual a menos 20 metros. Ele está voltando 20 metros em relação à trajetória. Ele está perdendo espaço, ele está voltando. Deslocamento pode ser negativo? Pode, porque está indo contra a trajetória. Tá? Então, logo, a minha velocidade média... vai ser igual a ΔX sobre ΔT, que é menos 20 dividido por 2. Logo, a minha velocidade média é de menos 10 metros por segundo. Velocidade pode ser negativa, tá, gente? A velocidade pode ser negativa. Vou colocar uma observação aqui. Se minha velocidade... Tá difícil aqui. Se minha velocidade é maior que zero, significa que ele está indo a favor da trajetória. Por exemplo, se minha trajetória ela é para a direita, ela é positiva, então significa que ele está andando no sentido da trajetória. Tudo bem? Então significa que o meu deslocamento também é maior do que zero. Quando a minha velocidade é negativa, é menor do que zero, o que significa? Significa que o meu deslocamento é menor do que zero. Ele está andando contra a trajetória. Tudo bem? No caso da tela de vocês, ele está indo para a esquerda. E quando a velocidade for igual a zero, significa que o meu deslocamento é zero. Ele não está andando. Ele está em repouso. Tudo bem, gente? Então, velocidade pode ser negativa, sim. Ok? Basta o móvel estar andando contra a trajetória. Deixa eu ver se eu vou ter tempo. Os outros exercícios são basicamente a mesma coisa, tá, gente? Eu vou tentar fazer mais um aqui. 2. O gráfico abaixo descreve o movimento retilíneo de um ponto material. X são suas posições em metros e T são os instantes correspondentes em segundos. Então tem um gráfico de espaço, que é o X, pelo tempo. Tá? Espaço em função do tempo. Você já viu isso em matemática, né? Que função é uma variável em função da outra. Ele quer saber, item A, quais são as posições do ponto material nos instantes t igual a 0, t igual a 10, t igual a 20, t igual a 30 e t igual a 40 segundos. Só você descobrir a posição olhando para o gráfico. Tá? Então, para o tempo igual a 0, só você ver a projeção. O ponto, ó, ele está em x igual a 100 metros. Então, item A, para o tempo igual a 0, x é igual a 100 metros. Mesma ideia aos outros. Para o tempo igual a 10 segundos, então, cadê tempo igual a 10? Está aqui, ó. Tempo igual a 10. Onde está o ponto? Ele está no ponto, ó. Ele está aqui, ó. Para o tempo igual a 10, a minha posição é igual a 200 metros. Então, para t igual a 10 segundos, a minha posição, que é x, é igual a 200 metros. Para o tempo igual a 20, para o tempo igual a 20 segundos, t igual a 20. Está aqui, ó. Se o tempo está em 20, aonde está o meu x? Ó, ele está casando com o ponto zero. Então significa que o meu x é igual a zero. Ele está na origem. Tá? O ponto zero é chamado de origem, não se esqueçam, tá? 30 e 40 segundos, então ele ficou na origem e ficou por lá mesmo. Eu acho que eu não completei o gráfico. Né? Porque 30 e 40 segundos não tem nenhuma informação. Então eu posso até apagar aqui, gente. Esquece 30 e 40 segundos, me perdoa.
Tudo bem? Então basta você olhar para o gráfico. Aí para saber a velocidade média, é só você pegar o deslocamento e aplicar a fórmula da velocidade média. É só isso. É a mesma ideia do exercício anterior, só que a diferença é que agora nós temos um gráfico de espaço pelo tempo. Tudo bem? Os outros exercícios são basicamente a mesma coisa. Tá? Para encerrar a aula, tá, gente? Bem, nós falamos de velocidade média e velocidade instantânea. Tudo bem? As grandezas elas podem se relacionar matematicamente umas com as outras. Tudo bem? Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre movimento uniforme. Tá? E tem uma relação matemática entre velocidade e tempo. Tem uma relação matemática entre espaço e tempo. Eu não vou dar spoiler, tá? Não vou falar agora. Mas se você, por exemplo, olhar para determinados gráficos, você vai perceber que o gráfico ele tem um comportamento. Então, só de você olhar para esses gráficos, né, por exemplo, espaço pelo tempo, né, o primeiro exemplo aqui, ó, espaço em função do tempo, velocidade em função do tempo e esse é um pouco mais difícil, tá, gente? Mas pode existir velocidade em função do espaço, tá? Onde está S pode ser X, tá? Porque a gente vai estudar por enquanto movimentos no eixo X, na horizontal. Quando você tem uma relação entre duas grandezas e se de repente olhar para o gráfico, você já vai saber, opa, esse movimento é um movimento uniforme, retilíneo uniforme. Opa, esse movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. Você vai conseguir relacionar as duas grandezas e determinar o tipo de movimento que está havendo. É possível isso, a gente vai ver na próxima aula. Tudo bem, gente? 37 minutos de vídeo. Peço desculpa se meu vídeo ficou longo. Eu tentei fazer os exemplos, né? Porque às vezes você fica meio carente de exercícios. Como eu falei, no mais tardar, amanhã eu já vou lançar uma lista de exercícios a respeito desta aula de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Dúvidas, vocês me procurem através do grupo, através do meu WhatsApp, que a gente vai estar sempre à disposição com ou sem Covid-19. Tá bom, meninos? Tudo de bom para vocês. Obrigado mais uma vez. Até a próxima aula. Valeu!